Eu quero insistir na tese que eu tenho defendido desde o início, né? O governo começou errado com isso. A forma como foi feito esse leilão, o problema da embalagem, que nós já falamos aqui, com toda cheia de marcas do governo, colorido no pacote, ele passava uma impressão de uso político de um produto básico. Poderia simplesmente ter, sim, a marca, ali, governo federal, proibida a venda por mais de R$8, que era por 2 quilos, como tinha, mas parecia um panfleto, tinha essa conotação que acabou gerando uma parte da crise. Em relação ao tema em si da importação do arroz, é importante a gente dizer, não é proibido fazer estoques reguladores. O governo brasileiro fez muito estoque regulador para garantir que o consumidor não seja prejudicado pela especulação. Isso muitas vezes aconteceu. Se fez estoque regulador de milho recentemente para poder facilitar, garantir o estoque dos produtos para os produtores, né? Produtores de suínos, produtores de aves. O estoque regulador não é um problema. O problema é a forma como foi feito, atabalhoada, precipitada. Surgiu inicialmente por um boato, né, uma fake news, disse aqui o presidente da Conab, Edgar Preto, de que não tinha, que ia faltar arroz no mercado. Naquele momento, num primeiro momento, de fato, nós tínhamos problema de transporte. Não se conseguia sair de Porto Alegre, nós ficamos ilhados aqui. Então, se tinha problema de transporte para Porto Alegre, tinha para Caxias, tinha para todo o Rio Grande do Sul. Isso não existe mais. E tinha uma dúvida sobre qual seria a perda dos produtores que não tinham colhido, quanto não tinha sido colhido, e também se falou muito de perda de arroz colhido que apodreceria nos silos porque tinha chovido, tinha alagado muito. Assim como aconteceu com a soja. Só que, claro, a soja não é um produto que a gente come no prato todos os dias, né? Da soja se faz vários produtos, se faz óleo, se faz combustível, mas não é como nos o pratos, arroz. Mas a gente não vê assim, a gente não vê como vê o arroz, como vê o feijão. E por isso houve toda essa confusão. O governo se desgastou, na minha opinião, inutilmente. Acabou dando munição para a oposição criticá-lo, porque cometeu erros, e a oposição fez cavalo de batalha disso, né? Assumiu a causa dos arrozeiros, fez cavalo de batalha. A pergunta que fica para mim, as perguntas que ficam para mim são várias. Primeira pergunta, né? Como se permitiu nessa operação que empresas que não têm nenhuma tradição de importação, que são pequenas empresas, fossem ganhadoras dessa licitação? Entrassem primeiro na licitação sem, como constatou depois a própria Conab, sem condições de fazer essa compra. Que envolvimento tem o filho do secretário de Política Agrícola, Neri Geller, que é sócio de um ex-funcionário dele, que é dono de uma corretora que faz intermediação nesse tipo de negócio, né? Como foi exatamente a saída dele? Mas a principal pergunta para mim agora é que garantia o consumidor que está lá na ponta tem, né, de que terá arroz a preço razoável, que não haverá especulação. Essa especulação, ela não acontece apenas lá na ponta onde se planta o arroz. Pode acontecer, mas muito é na especulação mesmo, né? Ouviu falar que vai faltar arroz, o atravessador sobe o preço. Então, esta regulação, não sei como ela vai ser feita. Não pode ser simplesmente lei da oferta e da procura. Se houver, havendo oferta que está sendo segurada por alguma razão, ou por boatos, né, de que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, o preço sobe lá no mercado.